Olá, amigos. Boa tarde. Como eu havia mencionado no vídeo anterior, a gente está gravando alguns vídeos, alguns informativos, dos assuntos que estão aparecendo em relação a esse período de pandemia, né? Não tem como a gente não comentar sobre a MP 936 de 2020, que foi publicada dia 1º de abril, ou seja, tem poucos dias essa MP. Eu vou falar em partes, né? Falo algum dia sobre um determinado artigo, o Dr. Eduardo falará sobre outro, para não cansá-los muito sobre isso, mas eu queria pedir uma gentileza. Caso tenham algum comentário ou alguma dúvida sobre isso, deixa lá no canal que é mais fácil para a gente até responder. E se quiser entrar em contato também, ou falar alguma coisa a respeito desse assunto, né, como o pessoal vem fazendo, podem falar pelo site ou pelo telefone do WhatsApp também. Tá? Então essa MP, ela nada mais é do que um alento, né, vamos dizer assim, do que uma ajuda do governo federal, né? Ele alterou algumas coisas na relação do trabalho. Existe um projeto em andamento também que já passou pelo Senado, né? Foi encaminhado para a Câmara hoje e deve passar também, que vai alterar muito. Inclusive, né, abrindo um parênteses aqui, vai alterar sobre a prisão do devedor de alimentos, né, ações de natureza civil, especificamente família, contrato de locação, e eu vou falar quando for publicada, a gente vai mencionar delas no momento adequado, tá? Eu vou falar especificamente hoje aqui sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Ela está no artigo 8º da MP. Eu vou falar breves situações, objetivos que o artigo 8º dispõe. Ele dispõe, e nesse caso eu trago particular aqui, mais para o empregador, para o comerciante, para o empresário de pequeno porte e para o microempresário, né? Como ele pode fazer nesse período difícil, né, para suspender o contrato de trabalho, uma vez que não está gerando receita e que estão acontecendo situações difíceis porque a economia, ela, de uma forma ou de outra, ela deu uma estagnada, né? Então, como ele faz para suspender o contrato de trabalho? Essa MP, ela prevê essa possibilidade, descrita no artigo 8º, e ela dispõe assim, que nesse caso, e é muito interessante que se diga isso, o empregador ele pode individualmente chamar o empregado, realizar um contrato individual, né, suspendendo o contrato de trabalho, mas ele deve respeitar alguns critérios. Quais sejam? Deve ser feito com 2 dias de antecedência, ou seja, eu vou suspender o contrato de trabalho do funcionário segunda, para que na quarta-feira comece a vigorar essa suspensão. Essa suspensão ela tem o escopo de se prolongar por 60 dias. Tá? Então é bom que isso fique bem claro também. E ela tem alguns outros critérios importantes, né? Ela pode ser fracionada em 2 vezes. E um assunto que eu achei interessante, que pode ser objeto de dúvidas, é o que está descrito no parágrafo 2º, né? Que ele fala o seguinte, que os benefícios, eles deverão, que já eram concedidos ao empregado eventualmente, eles deverão ser mantidos, tá? E uma outra coisa importantíssima é que aquele empregado que está realizando o seu serviço em home office, e que, no caso específico, vamos dizer assim, é possível que ele realize o trabalho, o empregador não pode, portanto, realizar a suspensão, né, do contrato de trabalho e manter o funcionário, ainda que parcialmente, trabalhando no home office. Porque aí você descumpre, na verdade, o que a MP veio fazer, que é proteger, nesse caso, tanto a empresa do empregador quanto o trabalho do empregado, né? Mas a gente não pode, né, distorcer qual é o intuito da lei. A lei é muito clara nesse sentido, e o artigo ele também. Então, se você suspende o contrato de trabalho e mantém, ainda que parcialmente, o empregado trabalhando em home office, você vai responder e o empregado vai ter direito a receber tudo eventualmente do que ele deveria receber. Tá? Então, se você suspendeu o contrato de trabalho, né, aí dispõe o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 8º sobre isso, você não pode, né, suspender parcialmente
o contrato de trabalho, ou suspender o contrato de trabalho e manter o empregado trabalhando. Tá? E uma outra coisa interessantíssima é, cessou o período de 60 dias, o empregado volta a trabalhar. Houve melhora nessa pandemia, e aí o empregador ele entende que já passou a crise e ele precisa do empregado novamente, então ele vai respeitar de novo os 2 dias e vai trazer e pode novamente, vamos dizer assim, suspender a suspensão, né, do contrato de trabalho. Ele pode pedir ao empregado, no prazo de 2 dias, que volte a trabalhar e aí retome todos os seus direitos, né, nesse momento em que, espero Deus, né, que passe o quanto antes essa curva que vem acontecendo dos casos de coronavírus, né, e aí a gente volte à normalidade. Nós, né, do Aéreo Nagoshi, nós gravaremos outros vídeos e aí o próximo vídeo a gente vai falar daquela redução de 25%, né, 50% e 70%, né, da carga horária e do salário do empregado, tá? Essa MP, eu vejo ela com bons olhos, a bem da verdade. Eu penso que já deveria ter sido feita, mas, como dizem, antes tarde do que nunca. Então vamos tentar nos adaptar em relação a isso, vamos tentar ser otimista também, para que a gente consiga enfrentar isso com mais naturalidade e para que isso aconteça de uma maneira mais tranquila possível. Eu peço a vocês que, se possível, entrem no nosso canal, comentem lá, se for o caso. Na nossa rede social a gente está divulgando também isso. Eu agradeço a todos e desejo uma boa tarde.